Ok, olha, então boa noite, tá? Nós vamos então hoje conversar com vocês sobre as pesquisas que estão em andamento, tá? Então, já encerrou oficialmente a entrega da tarefa 1, que seria o instrumento de pesquisa, acompanhado em anexo dele, né? Para ficar bem claro, o termo de livre consentimento. Então, esse termo de livre consentimento, vamos conversar com ele sobre ele. Seriam para as pesquisas que vão necessitar colher dados primários. Quais são os dados primários? Vocês viram metodologia. São os dados que são obtidos em loco, ou seja, através da observação direta e de entrevista ou questionário. Então, se as pesquisas se enquadram nesses itens, né, na metodologia você tem um desses 3 itens metodológicos, então é necessário o instrumento de pesquisa. Sem o instrumento de pesquisa, sem o termo de livre consentimento, eu não vou poder validar o instrumento de pesquisa. Isso eu já falei várias vezes, certo? Por quê? Porque o instrumento de pesquisa ele é construído para aquele objeto da pesquisa. Se houver uma troca do objeto de pesquisa, então aquele instrumento pode ou não valer. E também, sobre esse termo, vamos conversar seriamente. Na minha primeira aula, quando nós abrimos, expliquei o que era um projeto de pesquisa, eu falei que o projeto de pesquisa ele tem que ser construído já se pensando onde vai se aplicar a pesquisa. Né? Para isso, desde a primeira aula, eu solicitei que vocês observassem onde vocês iam querer aplicar, se vocês teriam acesso. Repeti isso inúmeras vezes. Na plataforma já estava lá posicionado que o termo deveria ser entregue ao final da disciplina 1, né? Bem como o currículo Lattes. Por quê? Porque quem vai para o comitê de ética, que é outro assunto que nós vamos conversar, ele precisa estar na plataforma Lattes. Cadastrado. Pesquisador, no caso são vocês. Eu sou orientador, não sou pesquisador. Devido à Covid, eu adiei a entrega dos 2 documentos para a primeira aula de agosto, salvo engano, dia 21. E fiquei disponível nas férias, atendendo a todos. Grande parte me procurou, nós conversamos, alguns tiveram que reformular os objetivos do projeto, porque não conseguiram o termo. Né? Então, para fazer a pesquisa de outra forma, é necessário utilizar apenas dados secundários. Quais são os dados secundários? Aqueles que estão disponíveis e são públicos, ou seja, eu não preciso de autorização de ninguém para acessar. Certo? Então, muitos colegas de vocês nos procuraram, os 4 ou 5 projetos, se eu não me engano, foram reconfigurados e já estão, inclusive, sendo executada a pesquisa. Porque, no caso, não é necessário exatamente o termo de livre consentimento. Agora, não há mais condição de estar fornecendo documentos, de estar expedindo ofício para solicitar. Tudo isso deveria ter sido feito antes, minha gente. E eu estou chamando a atenção, desde a primeira aula agora, do segundo semestre, que essas disciplinas, essas tarefas, elas não são iguais às do período passado, onde você podia acumular e eu permitia. Agora, eu não permito. Se não tem um instrumento de pesquisa, não vai poder realizar a tarefa 2. Agora, deve ter observado que o sistema não fechou, embora esteja lá registrando quantos dias de atraso, a partir de domingo, está sendo registrado que não postou. O que vai acontecer? É que
Ao postar, e eu vou, então, proceder à análise e posso continuar atendendo essas pessoas que não postaram tranquilamente, sem problema algum. Por quê? Porque no momento que for liberado o instrumento de pesquisa, vão poder iniciar, então, a tarefa 2, que é aplicar a pesquisa e analisar essa pesquisa. Possivelmente, será muito difícil que, entregando esse instrumento atrasado, depois do dia 30 de setembro, vá conseguir chegar em dezembro cumprindo todas as 3 tarefas e, fatalmente, vai para a dependência. O que vai acontecer na dependência? É que vai ter que fazer tudo em 30 dias. Então, eu estou chamando a atenção há muito tempo sobre isso. Alguns colegas de vocês devem ter ficado chateados, porque eu realmente não vou expedir mais documentos, vai ter que reconfigurar o projeto, certo? Porque não há mais tempo para isso. Não há mais tempo para isso. Então, sobre o termo, ficou bem claro. Outros projetos. Além do termo, se solicitou, não é? Que fosse, os órgãos solicitaram que o projeto passasse pelo Comitê de Ética, que já era esperado. Olha, o Comitê de Ética é aplicado para qualquer área de saúde que vai utilizar dados primários. E, em alguns casos, mesmo com dados secundários, os órgãos exigem que tenha que passar pelo Comitê de Ética, pela Plataforma Brasil ou pelo Comitê de Ética próprio de cada órgão. Já estamos concluindo todos os processos que vão passar pelo Comitê de Ética. Tá? Então, quem estiver com o Comitê de Ética, observe o seguinte, tem análise documental, então não precisa esperar o Comitê de Ética para fazer. O Comitê de Ética é para ter acesso ao local e para realizar as entrevistas. Então, toda a parte documental já pode ser providenciada. Tá? Então, o Comitê de Ética, todos que foram solicitados e que eu recebi a comunicação, tá? Que eu recebi a comunicação, todos os processos, eles estão já em andamento, em fase de finalização. Certo? Ele demora um pouco, porque o projeto tem que ter mais informações do que já tinha sido solicitado de vocês. Então, essas seriam as informações gerais. Agora, também eu solicito, e eu estou falando em geral, minha gente, tá? Porque não tem como individualizar e seria totalmente antiético da minha parte, assim como eu acho antiético também falar em geral quando a pessoa cumpriu realmente todo o processo. Mas é melhor, né? E que se eu não me enquadro, eu também não vou me sentir constrangido. Mas é necessário que leiam os projetos. É necessário que leiam o material que está na plataforma. Porque muitas questões estão chegando para mim e eu estou ficando pasmo. Porque a pessoa nem sequer lê o que escreveu. Né? Então, isso é complicado. É complicado porque você não vai pensar que você vai chegar lá e aplicar a pesquisa presencialmente e que a pessoa que você vai entrevistar não vai lhe perguntar. No momento em que ela observar que a pessoa que está perguntando está insegura, ela para a entrevista. Para você fazer uma pesquisa, que essa é a tarefa 2, é necessário que você esteja muito seguro do assunto, certo? Que você tenha lido sobre o assunto, estudado sobre o assunto. É necessário isso. Porque quem vai ser entrevistado vai perguntar. Vai perguntar. E se ele observar que a equipe está perguntando, o indivíduo, seja homem ou mulher, esteja perguntando dele, mas não sabe nem o que está perguntando, ele vai parar a entrevista na hora. Assim como é necessário estudar bem seu assunto. Por quê? Porque também, dificilmente, você vai ser atendido mais de uma vez. É uma vez só. A segunda vez é para tirar uma ou outra dúvida pontual. Mas a pessoa não vai dar nova entrevista.
em hipótese alguma. Então, isso é muito sério, né? É muito sério. Agora, só para deixar bem claro para todos, ninguém, por falta do termo, vai deixar de fazer seu trabalho. Vai reconfigurar e vai caminhar em outro sentido. Agora, isso tem que ser rápido, imediato. Né? Imediato. Não pode deixar para depois. Então, depois do dia 30 de setembro, não tem mais tempo para reconfigurar a pesquisa. Tá? Pode ser atendido informalmente, mas dificilmente vai chegar ao final concluindo o trabalho. Então, eu estou sendo bem, talvez um pouco severo quando estou falando, mas é para chamar a atenção, que a situação está complicada para algumas pessoas. Então, isso seria de modo geral, desculpe falar assim, mas é porque nós temos pouco tempo e eu também preciso dar outras informações. Certo? Agora, vamos aqui. Nós estamos com várias linhas de pesquisa. Nós temos a grande... assim, 60% dos trabalhos estão versando sobre gestão da qualidade e analisando o tipo de gerenciamento. Para facilitar e ficar mais direto na área da saúde, nós estamos usando acreditação hospitalar. Seja para um posto de saúde, para um pronto-socorro, uma maternidade, para um hospital geral. Nós estamos com todas essas instituições aí sendo analisadas. Ainda tem umas instituições que atendem moléstias ou situações específicas. Então, todos eles vão trabalhar com acreditação hospitalar. A acreditação hospitalar quer dizer o quê? Estão elencados lá, todos vão ser obrigados a fazer, eu já falei para vocês na aula passada, a parte de administração, gestão da qualidade, e um serviço médico, que é aquele que tem a maior demanda. Então, é urgência e emergência, por exemplo, está lá escrito. Nível 1, quais são os indicadores? Nível 2, quais são os indicadores? Nível 3, quais são os indicadores? Então, o que você, como pesquisador, vai ter como tarefa agora é ler esses indicadores, certo? E observar quais são os documentos que você vai pedir para ver quando chegar lá, no local. Quais são as informações que você precisa? Então, só um minutinho que eu estou abrindo aqui o manual de acreditação hospitalar. Então, quem não tiver com ele aberto aí, tá, que foi disponibilizado para vocês, várias vezes, então vocês vão anotar, por favor. Todos vão fazer, aí no manual, seção 3, deixa eu ver a página. Inicia na página 32. Vão, então, trabalhar o item 3.11. É direção. Direção. 3.12, administração. 3.13, garantia de qualidade. Todos 3 itens. Agora, observe, embaixo de cada item tem nível 1, nível 2, nível 3. Então, vamos abrir aqui a parte de garantia da qualidade. Então, garantia da qualidade na página 37, certo? Vamos dar como exemplo, que vai servir para todos. Então, eu tenho aqui. Quais são os itens de orientação? Profissional capacitado, né, para o padrão. Padrão nível 1. Padrão nível 1. O que é que você vai analisar? Profissional capacitado em métodos de gestão. Vai desempenhar
atividade de promoção e cooperação da qualidade nos processos organizacionais. Tá? Comissão, grupo ou secretaria executiva de programa de qualidade. Se ele atende esses 2 itens, então ele já está no nível 1. Para ser nível 2, precisa de algo mais. Então, vamos ver o nível 2. Ele tem um manual de normas de qualidade disponível para todos, elaborado, disponível. Um grupo de trabalho capacitado para a melhoria dos processos, ou seja, ele faz capacitação para melhorar os processos. Tem uma análise crítica dos processos, ou seja, tem um feedback, tem uma equipe, as pessoas fazem uma análise do que aconteceu. Se ele está, não é? Então, vai para estar no nível 2. Nível 3. Quais são os itens de orientação? Comprometimento dos dirigentes da instituição com o processo, processo consistente de educação e capacitação para a qualidade, ações corretivas e planos de melhoria, comparação de resultados e referências adequadas. Então, você não vai chegar lá relacionando toda essa documentação. Né? Você vai perguntar, vê aqui, tem manual? Tem o manual? Tem. Então, pede para ver o manual. Certo? Qual a qualificação da pessoa responsável? Então, ele vai dizer se a pessoa tem uma pós-graduação, uma graduação em qualidade. Tá? Se fez um curso em qualidade, se tem experiência em qualidade. É isso que se chama observação. E a documental, você vai olhar o manual e ver se ele já tem as informações que você precisa. Certo? Quando se trata da qualidade. E aí, quando você fizer a classificação aqui, você vai dizer, ele atende ao nível 1 no item X. Você tem que dizer aonde você tirou essa conclusão. De onde, desculpe. Foi de um documento? Foi de alguém que falou? Quem foi essa pessoa que falou? Que documento foi esse? Não pode ir falando sem dizer a fonte. Tem que dizer a fonte. Tá? O outro item que todos têm que fazer obrigatoriamente é escolher, aí tem uma listagem imensa de serviços médicos, aí, tá? Qual o que atende o maior número de pessoas? Então, os postos de saúde geralmente atendem a parte ambulatorial. Então, olhe na parte ambulatorial e veja todos esses itens aí, nível 1, 2 e 3. E vai ter que analisar e dizer em que nível está. Dificilmente ele vai estar atendendo todo nível só. Ele vai estar com alguns itens na parte 1, outros no 2, no 3. Se ele tiver todo no 3, ótimo. Não, ou se ele tiver todo no 2 e não tiver nada do 3, então você vai ter que dizer. Só que vai ter que informar agora qual foi a fonte, em que você se baseou para ter essa conclusão. Tá? Então, esse é o trabalho. Qual é a tarefa de vocês agora? Ler esse material, mas ler aquela primeira parte que eu pedi para colocar na revisão da literatura, que é o que é acreditação hospitalar, como é que ela é feita, como ela é que é executada. Esse manual detalha passo a passo. E fazer um apanhado aqui, uma relação, de que documentos você vai solicitar na empresa. Porque primeiro você vai mandar um ofício, uma carta, que não, aí já é o pesquisador que vai enviar, certo? Cuidado com a redação, com todo o aspecto, pode mandar para mim antes de eu ver, solicitando as informações. Ou seja, quais os documentos que você precisa. Eles vão marcar uma data para que você vá lá, você ou o grupo, e analise os documentos. Nesse momento, é que você, analisando os documentos, vai fazer a entrevista. Então, é preciso estar muito seguro do que quer, do que vai pedir e do que vai perguntar. Porque não vai ter o segundo momento.
Tá? Não existe segundo momento na pesquisa. Pode você voltar lá, pedir autorização, tirar uma dúvida ou outra pontualmente, mas fazer tudo de novo é impossível. Vou fazer o item também. Tá? Então, esse corresponde a 60% dos trabalhos nossos. Agora, a outra grande número de projetos, certo? Eles estão exatamente aonde? Estão pautados em análise de políticas públicas. Olha, analisar uma política pública significa, primeiro, entender perfeitamente o que é uma política pública, por isso que eu pedi para fazer isso na revisão da literatura, e ler bastante sobre a política pública que você vai analisar. Tá? Depois disso, vai elaborar todo um roteiro onde você vai entrevistar alguém. Se for necessário. Se não for, por quê? Porque você pode ir nos sites. O que você vai fazer? Você vai ver o que a política pública está pregando. Quais são os serviços que ela está oferecendo. O que deveria oferecer, que ela está dizendo lá. E você vai ver lá no seu município quais foram os serviços que foram colocados à disposição da população, para ver se eles estão de acordo com a política pública. Em que quantidade, em que custo. E esses dados todos estão disponíveis nas plataformas de saúde. Então, vocês têm que colher. Se tiver alguma dúvida, então pode perguntar. Mas não é necessário, efetivamente, que tenha uma entrevista. Então, alguns deles foram dispensados do termo, mas eles já sabem que vão ter que colher tudo sem usar exatamente a coleta de dados primários. Certo? Então, esse aí. Qual é a primeira tarefa? Resgatar os decretos, as leis que estão legislando sobre a política pública que quer ser analisada e fazer um resumo. Qual foi o instrumento legal? Qual é o objetivo da política pública? Quais são os serviços que vão ser disponibilizados? Que tipo de recursos precisam ser realizados? E recursos financeiros aonde podem ser aplicados? É exatamente esse resumo que tem que ser feito. Alguns estão falando, em geral, da saúde. Então, veja o que o SUS preconiza. Outros estão vendo sobre o Covid. Então, sobre o Covid, vai ter que olhar lá quais foram os decretos, né? Ou seja, a legislação que nós tivemos vários instrumentos que diziam exatamente o que deveria ser feito na área da saúde. Então, o que o governo federal disponibilizou para os estados e municípios e o que os municípios e os estados utilizaram de recurso próprio para fazer isso. É obrigatório, tá, estar nos sites. Outras pessoas estão falando sobre a saúde indígena. Então, vão ler sobre a saúde indígena, a legislação sobre saúde indígena. Tá? Alguns estão perguntando, em geral, sobre o que o SUS disponibiliza para a saúde indígena, então está falando no geral. E outros estão falando estritamente sobre o Covid. Então, vão ver o que foi disciplinado para a saúde indígena. Atendimento diferenciado, que atendimento será esse e tal. E depois vai examinar lá no município a estatística. Foi feito, foi atendido, teve... É isso que tem que ser feito. Né? Para poder analisar, ou seja, olha, o que a legislação disse foi
exatamente teria que ser disponibilizado tais serviços. O município disponibilizou todos, disponibilizou uma parte, não disponibilizou outra, certo? Se tem o termo de livre consentimento, pode entrevistar, para que alguém explique exatamente como aconteceu. Se não tem o termo, já sabe que não pode. Então, é outra parte. Então, já tem a tarefa aí de resumir a política pública ou as políticas que quer analisar. Aí vamos ver outros temas que estão isolados. Esses temas que estão isolados, a gente está trabalhando com eles em separado. Eles vão começar a disponibilizar questionários já para serem aplicados. Então, alguns já corrigi os questionários, vai começar a ser entregue para aquelas pessoas que se constituem o público-alvo do questionário. Tá? Do questionário. Então, vocês, todos os participantes do gestão, do curso de vocês, tá? De administração pública, vão receber um questionário sobre automedicação. Eu espero que vocês ajudem a colega de vocês. Tá? E respondam, tão logo recebam o questionário. Vão receber pela plataforma do Google o link. Você vai receber o link, vão acessar e responder a pesquisa. A pesquisa, logicamente, que é anônima e que você vai responder. Então, todos os participantes do curso fazem parte da pesquisa da nossa colega, aí de vocês, e ela vai perguntar de todos os 100 participantes, certo? De todos os 100 participantes. Eu espero contar com a colaboração de vocês. Tá? A outra pesquisa, eu estou terminando de corrigir o questionário e já vou conversar com o nosso colega que está fazendo, e ele já vai poder, acredito que a partir da próxima semana, disponibilizar o questionário dele, que é sobre motivação lá para o público-alvo dele, que é uma repartição pública, onde ele já teve autorização para fazer. A outra é sobre o prontuário eletrônico, tá? Eu estou em fase de leitura, porque não tem questionário, é uma observação. Ele também vai capturar as informações do site e vai fazer entrevista, então ele já está, o termo de livre consentimento, segundo ele, já está sendo expedido. Então, olha, como é que nós vamos proceder daqui para frente? Tá? Eu quero que vocês, até domingo, leiam os assuntos de vocês. Leiam os assuntos. Leiam o material que está na plataforma, sobre metodologia, sobre a observação que eu cedi um artigo, tá? Sobre a metodologia que você vai utilizar. Tem que ter muito cuidado agora quando vocês forem fazer essa parte de campo. Só temos 3 trabalhos que vão utilizar questionário, ou seja, que o pesquisador não vai em campo para perguntar. E é por isso que está demorando mais, que esse questionário tem que ir perfeito, sem deixar dúvidas nas questões. Mas que vocês que vão para campo vão ser questionados diretamente por quem vocês estão perguntando, quem vocês estão entrevistando. Então, não pode me fazer perguntas como estão fazendo para mim algumas pessoas. Né? Não pode. Então, até domingo, a tarefa de vocês é ler esse material. A partir de segunda-feira, e só a partir de segunda, quem quiser, o grupo que quiser, vai entrar em contato comigo pelo grupo, que é mais rápido, e solicitar uma hora para que eu possa, então, trabalhar só com esse grupo. Então, tenho que solicitar uma hora, porque eu tenho que olhar a agenda. Porque eu já estou dando aula também nos cursos presenciais da UFAM, então não estou mais tão disponível como estava antes. Certo? Mas todos vão ser atendidos, todos, sem exceção. Eu pretendo atender 2 grupos por dia. Então, aí vocês vão tirar todas as dúvidas que vocês têm. Depois, se precisar novamente,
Então, vai ser uma orientação daqui para frente, grupo a grupo, trabalho a trabalho. Mas era necessário que eu pudesse falar com vocês assim, certo? Puxando a orelha de quem mereceu. Quem não mereceu, a orelha não doeu, porque não se enquadrou, né? Então, não tem problema nenhum. Mas essas orientações gerais. Então, por favor, pessoal da acreditação hospitalar, leia o manual da primeira página até chegar aos indicadores. Depois leiam cada indicador, vê se estão entendendo todos eles. Tá? A turma das políticas públicas, leiam o que é uma política pública, separe as políticas que vocês vão analisar, leia toda a legislação para saber o que vai perguntar e o que vai procurar. Né? Se vai só usar dados secundários, o que, é que vai procurar no site? O que, só dados... vamos usar os dois tipos de dados, então o que, vai perguntar que é mais sério ainda, né? Porque vai perguntar e a pessoa vai ter que saber que está lidando com alguém que sabe o que está perguntando. Os outros que são individuais, temos um trabalho, né, que é de motivação, automedicação, prontuário eletrônico, tem mais dois aí, esses aí eu já estou tratando diretamente com cada um deles, porque realmente são muito particulares dos trabalhos e das metodologias. Né? Então, vocês já vão receber o material do caso. A primeira pesquisa já vai começar a ser lançada, eu acredito que segunda-feira. Vocês estão recebendo o link. Eu espero que vocês ajudem a colega de vocês e respondam logo a pesquisa. Né? Até porque vocês vão precisar também que ela responda de vocês, no caso. Pode ser que ela precise responder de vocês. E depois a solidariedade. Nós estamos num momento aí de exatamente um ajudar o outro nesse processo. Tá? Então, assim, vamos ficar acertados que vocês têm as tarefas para fazer até domingo. Tá? Até domingo. Então, o colega que está trabalhando sobre... Já vou ter 2 agendamentos já para segunda-feira, tá? Mas é porque está tratando aí da análise de políticas públicas, mas ele está me lidando todo dia comigo, quase todo dia, né? Então, já está marcado para segunda-feira, que é um grupo de Cruzeiro do Sul, e eu estou marcando com o Raimundo Elton para segunda também. Só precisa entrar em contato comigo no domingo, para a gente poder marcar uma hora que eu possa atender em separado, os dois. A partir de segunda, eu agendo já na terça, quarta, quinta e sexta, os outros grupos. Então, é necessário que eu fale individualmente com cada um, já que, infelizmente, né, ninguém pode, pelo menos até o primeiro semestre para o ano, acredito que até março, ir ao encontro de vocês de forma presencial. Que é o outro empecilho também que vocês vão ter, exatamente isso. Muita gente trabalhando em home office, então, entendeu? Vai ter que falar com a pessoa por home office. É complicado, eu entendo que é complicado, mas que vai ter que ser executado. E que, se for feito logo no início, a gente pode tentar outras metodologias, pode reconfigurar a pesquisa, o que não pode deixar para em cima da hora. Né? Dizer, olha, eu não consegui o termo, o que é que eu vou fazer? Não pode fazer mais nada. Porque os que não conseguiram o termo e avisaram, nós reconfiguramos a pesquisa. Inclusive, eles me consultavam quase todo dia, a gente foi orientando. Olha, vocês estão aí com todo o material, revisão da literatura, metodologia, aí a metodologia agora está abrindo o instrumento da pesquisa, vamos fazer a pesquisa, vamos ter resultados, e a gente vai ter ainda uma tarefa 3, que é unir todo esse material e deixar ele todo alinhavado para janeiro escrever o artigo. Então, o material de pesquisa tem que estar todo pronto. E eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir, minha gente. Vocês conseguiram. Nós fomos um grupo que não teve ninguém reprovado na área da saúde. As 2 pessoas que foram para... Os 2 grupos que foram para a dependência foi problema de saúde. Mesmo assim, fizeram trabalhos ótimos. Então, quer dizer, agora nós não vamos ter problema, sabe? Já está tudo delineado, é só baixar um pouquinho a cabeça, dar uma estudada e fazer trabalho.
A gente vai analisar, então, grupo por grupo, tanto que eu vou pedir, Francisco tinha marcado para amanhã, mas o Francisco está gravando a aula, então ela vai ficar disponível na plataforma. Quem não puder assistir hoje vai assistir amanhã, ou assiste de novo hoje, amanhã, né? Mas a gente vai retornar agora em grupo a grupo. Então, segunda-feira está marcado o grupo do James, de Cruzeiro do Sul, né? E o Raimundo Elton, certo? Eles vão entrar em contato comigo no domingo, aí eu já vou ter a agenda de segunda-feira e vou marcar uma hora para conversar com cada um deles em separado. Do domingo, na segunda-feira vocês já vão mandar a disponibilidade de vocês, professor, é melhor na terça, hora X para mim é melhor, certo? Então, na hora X eu vou disponibilizar e vou dizer qual é a minha, e a gente vai chegar num acordo de hora por hora. Tá ok? De forma que eu pretendo que até sexta, no máximo sábado, todos vocês, dos próximos sábados, todos vocês já tenham tido uma orientação individualizada. Tá? Começar a aplicar essa pesquisa realmente, ir a esses locais aí, a partir do dia 1º de outubro, dá tempo suficiente. Mas, para ir até lá, tem que estar preparado. Tá? Tem que estar preparado. Isso é a minha grande preocupação sempre com os alunos, nessa. Olha, não vá pensar que você vai fazer uma entrevista. Entrevista é muito mais difícil. O questionário você está lidando comigo, orientador. Na elaboração do questionário e a pessoa vai responder à distância para você. Agora, uma entrevista, uma observação, uma análise documental, ela exige que você tenha muito domínio sobre o assunto. Ela é mais fácil de fazer, sem dúvida nenhuma. Em termos de execução. Em termos de execução. Apenas de execução. Tá? Mas ela exige muito mais, porque você tem que estar muito seguro do que está perguntando. A entrevista não vai se dar, eu perguntei, respondeu, perguntei, respondeu. Isso é um questionário. A entrevista ela vai ser estruturada, ela é aberta, você vai conversar sobre aquele assunto. Então, quais são exatamente como é que se procede aqui a gestão da qualidade? A pessoa pode explanar sobre o assunto para você. Não, nós temos um manual. É possível dar uma olhada no manual? Não dizer, eu quero ver o manual. Se eu não ver o manual, eu não vou registrar, não é isso. Né? Eu posso ver o manual? Não, então, quem são as pessoas? Existe capacitação? Existe. Quais foram os tipos de capacitação? Quando é que foram? São regulares, não são regulares? Então, você tem que estar preparado para entrevistar a pessoa. Né? E para dizer assim, é possível ter uma relação dessa capacitação? Entendeu? Então, é isso, quer dizer, é a fonte que você tem que ter. E a pessoa que você está entrevistando, então tem que ter muito cuidado. Né? Vamos conversar depois sobre outros assuntos, mas esses assuntos individualmente, onde quando você trabalha no órgão, ou assim, qualquer órgão, eu sempre digo, é melhor que você não coloque na pesquisa o nome do órgão que você está, né? Principalmente se você trabalha lá. Porque você não sabe qual é o resultado da pesquisa. Também não vai, tudo isso vai para a internet. Pode causar um problema para você como funcionário. Então, é melhor que nós vamos ver como é que se faz tecnicamente, que é caso a caso, né? Onde você não vai expor, mas não diminui nada a sua pesquisa. Por que não diminui nada a sua pesquisa? Porque a pesquisa é real e o órgão sabe que foi dele que está falando e o resultado serve para ele. Os outros não sabem exatamente qual é. Eles sabem a característica, foi um hospital que tem tantos leitos, alguma característica ele sabe. Mas ele não sabe dizer, é aquele hospital. Né? Então, é aquela APA. Não, nada disso. Certo? Então, é possível. E, nesse caso, você não vai, como dizer, eu entrevistei o senhor Luiz da Silva. Não. Eu entrevistei o gerente de qualidade. Entendeu? Quem é? Eu não sei qual hospital, não vou identificar quem foi que fez a entrevista. Né? Mas o teu orientador sabe quem foi.
Então, são esses os termos gerais que a gente vai falar hoje com vocês, tá? E assim, então, não sei se alguém tem alguma coisa para falar, mas, de qualquer forma, a gente vai retornar, nós vamos retornar, desculpe, a partir de segunda, já com atendimentos individuais de trabalho. Para isso, precisa de um agendamento. Eu já agendei de segunda-feira, não é privilégio nenhum para eles, é porque eles estão lidando comigo há muito tempo, já tem, o trabalho está bem adiantado de todos os dois, né, na coleta de informações, do outro na elaboração do questionário. Então, hoje já fiz uma entrevista com uma pessoa, com um grupo de vocês, foi de automedicação, já está liberado o questionário para ser entregue. Então, quer dizer, depende muito do nível do trabalho do nível que eu estou dizendo, de andamento, minha gente. Certo? Aliás, o nível não é nem o termo correto. Da etapa em que está o trabalho. Tá? Então, vamos corrigir. Da etapa que está o trabalho. Porque o nível todo dos trabalhos de vocês estão bons. Se não tivessem, eu não estaria liberando. Agora, já estou entrando na plataforma, tá? E estou analisando os trabalhos que foram enviados. Então, até hoje, amanhã, quarta, até sexta-feira, todos já estão analisados também. Mas, independente da análise que está lá, certo? Se você se enquadra em um desses temas que eu falei, já sabe quais são as suas tarefas. Depois é só ver, né? Os que eu tenho no WhatsApp, eu estou informando, olha, acabei de analisar teu trabalho. Os que eu não tenho, vai ter que observar lá, né? Exatamente, eu vou colocar no grupo, fulano, já analisei, ciclano, já analisei. Tá, aí vai olhando lá e vai ver. Ou seja, que segunda-feira, quando a gente começar a conversar, já está tanto o trabalho analisado, como vocês estão expertos nos assuntos. Tá? Estão dominando profundamente esses assuntos. Tá ok? Vou beber um pouquinho de água, estou com a garganta seca. Bem, se ninguém tem nada para perguntar, então vamos então para segunda-feira. Amanhã não haverá, porque eu prefiro realmente conversar daqui para frente individualmente. Tá? Professor? Então, sim. Fabrício. Pode falar. Tá. Sobre essa situação que o senhor falou da questão do trabalho não levar o nome da secretaria ou do hospital, essa alteração a gente vai precisar fazer, inclusive até porque já tem aquele ofício lá, né, para a gente dar entrada na submissão lá do projeto. Não, mas E tá. lá ele cita o nome, né? Entendi. Fabrício, deixa eu te esclarecer. Sim. Tá, então vamos esclarecer. É uma opção do pesquisador. Mesmo que tenha lá no ofício, no termo de livre consentimento, tá? Tem o nome do órgão. No artigo, que é o produto final que vocês vão trabalhar, é uma opção do próprio pesquisador, entendeu? De ele colocar ou não o nome. Isso não vai influenciar em nada. Se você quer colocar o nome do órgão, então coloca, já está autorizado. Se você não acha assim, é melhor não, eu prefiro não colocar o nome do órgão, então nós vamos tratar isso metodologicamente, tá? Não vai isentar de ter o termo, vai ter que existir, mesmo que o nome não apareça lá. Deu para esclarecer para você, Fabrício? Sim, senhor. Tá, então, Fabrício, eu quero, já passando aí na frente, que nós estamos conversando quase todo dia, até porque a tua submissão já aí no Comitê de Ética já está bem encaminhada, então, vou marcar o teu para terça-feira, tu entras em contato comigo só para marcar a hora, tá? Tudo bem, pode deixar. Porque o teu trabalho é bem particular, então tem que estar separado, tá? Tá legal, e aí, obrigado. Então, no domingo, então, vai entrar em contato comigo o Raimundo, Elton, o Fabrício e o James, tá? Na segunda-feira, todos os outros já podem entrar em contato comigo para a gente agendar. Tá ok? Mais algum esclarecimento? Então, Francisco, vamos encerrar, querido. Aí você coloca na plataforma a gravação, tá? Eu vou mandar uma mensagem pela plataforma,
também amanhã, hoje realmente não vai dar mais tempo, mas amanhã eu mando pela plataforma e fazendo exatamente esses mesmos avisos sobre agendamento. Então, agradeço a atenção de todos, parabéns a todos que nós estamos chegando aqui, tá? Uns mais na frente, outros mais atrás, uns vão ter que correr mais do que os outros, mas nós vamos chegar ao final. Se depender de mim, chega lá, nem que seja arrastado por mim, mas chega no final. Tá ok? Obrigado a todos, então.